Mateus capítulo 28 diz assim: e no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro, e eis que houvera um grande terremoto, porque um anjo do Senhor, descendo do céu, chegou removendo a pedra e sentou-se sobre ela. E o seu aspecto era como um relâmpago, e a sua veste branca como a neve. E os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados e como mortos. Mas o anjo, respondendo, disse às mulheres: não tenhais medo, pois eu sei que buscai a Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como tinha dito. E vinde e vede o lugar onde o Senhor jazia. E depois, imediatamente, dizei aos seus discípulos que já ressuscitou dos mortos. E eis que ele vai adiante de vós para a Galileia. Ali o vereis. Eis que eu vou-lo tenho dito. Deus abençoe. Podeis assentar. Meus irmãos, eu trago a saudação do pastor Luiz Henrique e de toda a igreja de Itororó, Missão de Fé de Itororó, para a igreja sede. Os irmãos recebem, os obreiros. Graças a Deus. Estivemos ali no aniversário de 12 anos da igreja. Foi uma bênção. O trabalho está indo muito bem. Deus tem honrado a pessoa do pastor Luiz. A sua esposa, foi dado posse nela como segunda dirigente do trabalho ali, onde tem muito ajudado o servo do Senhor. Um trabalho missionário. Tem pessoas que se deslocam no estrada 7 quilômetros até chegar à igreja, e o pessoal vai com muito amor, com muito carinho. Um lugar quente. Quem é da Bahia sabe, né? Quem é do Nordeste aí sabe como que é aquelas regiões, são muito quentes, mas Deus tem dado vitória e abençoado muito o trabalho ali. A igreja já está pequena, o espaço está pequeno, precisando ampliar. Tem um terreno atrás e a gente está orando, né? Orando, pedindo ao Senhor, se Ele quiser nos dar para adquirir aquele terreno, que o trabalho está pequeno já. O salão está bem pequeno para comportar o povo. Irmãos, eu quero ser bem objetivo. O Senhor Jesus, Ele escolheu 12 discípulos. E a Bíblia diz que Ele escolheu mesmo. Ele apontou e Ele foi escolhendo. Você segue-me, você. E Ele foi escolhendo. E desses 12, multiplicou. E chegou um momento que tinha 70. Chegou um momento que tinha 120. E chegou um momento que tinha 500. Mas chegou um momento que ele pregava para 5.000, sem contar mulheres e crianças. Então cresceu muito. Mas veja só. Mas agora vamos do lado oposto, indo de lá de cima para baixo. Ele chegou a pregar para mais de 5.000, sem contar mulheres e crianças, então mais de 15.000 pessoas. Depois 500 pessoas. Depois no cenáculo 120 pessoas. Depois 70 discípulos que o seguiam. Depois 12 que continuou seguindo. Desses 12, 3 era bem chegado: Pedro, Tiago e João. Dos 3,
tinha um mais chegado ainda, que era João. Então você vê que lembro do pastor Pereira, do funil, né? Vai dando uma funilada, e quando você vai ver, realmente, com quem você pode contar para algumas coisas, não são muitos. Quando Jesus, ele precisava chorar e orar, ele podia contar com Pedro, Tiago e João. E ainda eles dormiam. Não era com todos. E nesse grupo reduzido de 12, ainda tinha um traidor. Um homem que traiu Jesus. Um homem que também foi chamado como os demais, que foi levantado como os demais, que foi amado como os demais, que foi tratado como os demais. Mas o que leva uma pessoa a fazer isso? Se eu pudesse dar um tema, ia falar sobre o beijo do traidor. O beijo do traidor. Judas, ele foi amado, ele foi querido, ele foi tratado e ele foi acolhido. Mas mesmo assim, voltou. Havia nele, glória a Deus, isto. Ele era aquela pessoa que, como muitos de nós, vai para a igreja, volta para casa, vai para o trabalho, e falamos que somos crente, vai para a igreja, ora, prega, tem um cargo, tem uma função, mas está esperando uma oportunidade. Uma oportunidade para pôr para fora o veneno, para pôr para fora, dar o bote. Está esperando uma oportunidade. Ele tinha tudo para ser diferente. Ele estava, como muitos de nós aqui, seguindo Jesus, adorando Jesus, vendo os milagres acontecer, o culto acontecendo, a glória acontecendo. Só que ele não se decidia. Tem pessoas que ele vem para a igreja, ele chora, ele adora, mas ele não se decide. Ele não se decide o que realmente ele quer. Quando eu falo ele ou ela, não se decide. É praticamente eu só estou esperando aquilo ali aconteceu, eu não preciso mais de Jesus. Se eu for abençoado, para quê? Continuar na igreja. Então tem pessoas que ele vem, passa o tempo, mas não toma uma postura. Eu estava aqui e alguém priva oportunidades. E eu vou dizer uma coisa para a igreja: Deus não vai cobrar de mim aquilo que Ele não me chamou para fazer, mas Ele vai cobrar de mim aquilo que Ele me chamou para fazer. Sabe,
Eu olhei ali na sonoplastia, olhei ali alguns jovens tirando foto, estou fazendo. Poxa, mas na hora que eles vão cantar, um outro não podia se colocar à disposição e falar: deixa comigo agora, vai lá, chegou sua hora, vai lá adorar. Nós estamos privando as pessoas. Desce lá, soldado, que agora eu fico aqui. Vai lá, o grupo vai louvar. Não tem ninguém na porta agora. Sobe lá, soldado, os varões vão cantar. Eu fico lá. E isso é entender as necessidades. Isso é ter um chamado e amar. Precisa ser delegado. O beijo de Judas. A Bíblia diz que Jesus estava reunido e Judas chega e ele fala para aqueles homens que estavam com ele, que iam prendê-lo. Ele vendeu Jesus por 30 moedas de prata. E ele disse assim: olha, vocês me acompanhem. E aquela pessoa que eu dar um beijo nele, eu vou dar um beijo nele. E quando eu beijar ele, não vou beijar mais ninguém. Eu vou dar um beijo nele. Mas aquele beijo que simpático, aquele beijo carinhoso. E quando eu der o beijo, é o sinal de identificação. É ele. Podem prendê-lo. E quando isso acontece, então os homens vêm e prendem Jesus. Daí um discípulo, alguns evangelistas dão o nome dele, outros não dão. Ele tira a espada e corta a orelha do homem. E Jesus pega a orelha do homem e coloca no lugar. E Jesus então falou para aquele discípulo: põe a tua espada no lugar. Se eu quisesse, eu oraria agora e meu Pai me enviaria 12 legiões de anjos. Você sabe o que significa 12 legiões de anjos? Isso é baseado num termo utilizado para designar o grupo, a divisão de soldados romanos. Cada divisão de soldados romanos era composto por 6.000 soldados. Então, uma legião era composta por 6.000 soldados. Então, eles se baseavam, 6.000 soldados. Então, quando Jesus estava falando ali para aqueles discípulos, ele estava falando: Pai, fica quieto, se eu quisesse, numa oração rápida, Senhor, envia esses anjos que estão à minha disposição, que são 72.000 anjos. A Bíblia diz que um anjo desceu um dia no arraial e matou 185.000. Um anjo. Imagina descer 12.000. Que estrago seria? Daí Jesus falou: fica quieto. E ali a Bíblia diz que todos fugiram. Todos fugiram. E Jesus, ele é apresentado diante do sumo sacerdote Caifás. Ele é apresentado, ele é interrogado pelos escribas, pelos anciãos que estavam reunidos, o acusando, procurando uma falha para matá-lo, para condená-lo, e julgam dali, trazem pessoas, e as pessoas inventam, vêm falsas testemunhas, e até que um momento perguntaram: tu és o Cristo, o Filho de Deus? E Jesus disse assim: tu disseste. E aquele sumo sacerdote, ele rasga a veste dele. E como num brado de alegria, de vitória, que conseguiu tirar de Jesus uma palavra, ele grita: blasfêmia!
esse homem blasfemou, bem todos ouviste agora a blasfêmia dele, o que vos parece? E começaram um dizer daqui, outro dizer dali, ele merece a morte, ele merece morrer. Então, naquele momento, Jesus estava de pé, as pessoas chegaram perto de Jesus, aqueles escribas, aqueles homens que estavam ali naquela sala, e começaram a cuspir no rosto de Jesus. Começaram a dar murros em Jesus. E começaram a esbofeteá-lo, cuspir no rosto dele. Eu não sei se você já passou por isso. Eu não sei se você já foi esbofeteado, se você já tomou um murro, ou se cuspiram no seu rosto. Eu não sei. Deve ser muito triste. Deve ser um ato de humilhação muito grande. E fizeram isso com Jesus. Daí começaram a cuspir no rosto dele, esbofetear, né? Dar murros. E ainda perguntavam assim: fala quem que te bateu? Que daí ele fechava os olhos, quem sabe com aqueles murros, e Jesus tomando murro no rosto, sabe, murro, quem sabe gemendo, daí fechava o olho e alguém, e aí, adivinha quem que te bateu agora? Daí o outro vinha, dava um tapa, outro vinha, cuspia. Quem foi? E nesse momento, daí o texto vai indo, Judas, ele cai em si, e ele fala: o que eu fiz? Eu entreguei um homem inocente, eu entreguei uma pessoa inocente, o que eu fiz? Por que eu fiz isso? Ele é inocente, por que eu fiz isso? Por que este ato? Por que eu agi assim? E Judas então corre lá, chama aqueles homens, aqueles príncipes, aqueles escribas, e fala: nossa, eu vim trazer aqui, peguem de volta, não, ele não merece isso. E aqueles homens falaram: problema seu, nós não tem nada a ver com isso, o que está feito, está feito. E Judas pega aquelas moedas e joga, tipo, o que eu fiz? E ali, diz a Bíblia, que ele saiu correndo e foi se enforcar. Alguns estudiosos, que a forca quebrou, rebentou, ele se espatifou de forma que abriu-se. Esse foi o final de Judas. Daí alguém, outro dia me perguntou assim: pastor, eu dirigi o Rosina, mas esse seu Jesus é tão amoroso, por que ele não perdoou Judas? Assim, eu estava lá, novo ainda, isso em 2000, no ano de 2000, por que ele não perdoou Judas? Essa pessoa entrou dentro da igreja. Se esse Deus seu é tão bom, por que ele não perdoou Judas? E na hora, Deus mandou fazer o sinal da cruz, eu fiz o sinal da cruz. Falei: você já viu a cruz? Falou: já. Falei: então, uma ponta para cá, outra ponta para lá. Falei: Judas, ele tinha que fazer uma escolha: correr até Jesus e pedir perdão. E Jesus estava lá para perdoá-lo, mas ele não fez isso. Ele correu e foi se enforcar, porque a vida é feita de escolhas. Igual você entrou aqui nessa noite, mas quantas vezes você tem entrado aqui e não tem se decidido? Você ainda não se decidiu, não saiu de cima do muro. Precisa tomar uma decisão. Está postergando, protelando, por quê? Você acha que Deus não vai te abençoar?
Primeiro, nós temos que fazer a nossa parte. Renunciar, eu vou me entregar. Eu quero Cristo, eu preciso tomar uma decisão. Preciso batizar. Deus está falando conosco. Igreja minha, é tempo de se decidir, de sair de cima do muro. E Judas, então, ele toma essa decisão. E Jesus, ele é enviado para Pilatos, o governador. E Pilatos, ali fazendo aquele julgamento, a esposa dele teve um sonho, falou: não se mete com esse homem, não se mete nessa questão. Num sonho, eu muito sofri por causa dele. Olha, Pilatos, o que tu vai decidir? Tipo, esse homem é santo, esse homem é justo. E eles tinham por costume soltar um preso, numa época de festa, soltar um preso. E estava, neste mesmo período, um homem por nome Barrabás, ele estava preso. Então, Pilatos falou: Barrabás é terrível, eu vou aproveitar e vou perguntar aqui quem eles querem que solte, Barrabás ou Jesus. Acredito que eles vão falar: ah, não, solte Jesus, deixa Barrabás preso. Daí Pilatos falou: quem vocês querem que eu solte? Barrabás ou Jesus, chamado Cristo? E aquele sacerdote tinha inflamado o povo, né? Não, pede para soltar Barrabás. Aí, solte Barrabás, solte Barrabás, solte Barrabás. E Pilatos falou: e que? Crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. E ali foi dada uma sentença: solta Barrabás e leva Jesus para ser crucificado. Mas antes, tem um processo. Antes de ir para a crucificação, tem que ser chicoteado. Ele já tinha sido cuspido, ele já tinha recebido murro, ele já tinha sido esbofeteado. Agora escolheram Barrabás e decidiram crucificá-lo. Daí vem os algozes com aqueles chicotes que, de uma forma violenta, de uma forma, bruta, aquele chicote de couro. Lembra, o seu Zé de Oliveira tinha um pedacinho de couro lá. Sobrava tudo para o pastor Daniel. Ele quer sempre estar por cima, mas o couro sobrava. Aleluia, te peguei hoje, hein, pastor? Chicote de couro com pequenas bolas de ferro, e nas pontas daqueles chicote tinha pequenas fagulhas de ossos. Então, quando aquele chicote com aquelas bolas de ferro e aquelas fagulhas de osso era espancada a pessoa, aquelas bolas de ferro machucava internamente. Mas aqueles pedaços de osso, eles cravavam no corpo. E quando aquele soldado, de forma algoz, ele puxava, dilacerava o corpo. E não tinha lugar para bater. Era perna, era rosto, pá. Agora imagina aquelas bolas, batendo, aquelas fagulhas de ossos cravando no corpo, e quando ele puxava, e o sangue começou a descer, o sangue começou a escorrer. E depois disso, eles cobriram ele com uma capa de escarlate. Daí pegaram uma coroa de espinhos, segundo alguns historiadores, cada espinho tinha 12 centímetros, e
colocaram na cabeça dele e deram, sabe, como que, tipo, umas pauladas assim para encaixar. E o sangue escorrendo. E dizendo-lhe: salve-se, rei dos judeus. Salve-se agora. Você não é o bom? Salve-se. E aí voltaram, como se isso não estivesse bom, né? Voltaram a cuspir nele, a cuspir no rosto dele, a cuspir. Depois batiam nele com aquele negócio na cabeça dele, batia nele. E depois de o haverem escarnecido, imagina o corpo todo ensanguentado, dilacerado. Eles colocaram uma capa nele. Essa capa se misturou com o sangue do corpo. Essa capa se misturou. Irmãos, a gente, né, indo com frequência no hospital, daí a gente muitas vezes vai tomar um soro, né? Toma um soro, daí a enfermeira vem, daí coloca aquele espanadrapo, ou precisa dar uma injeção em você. Daí você fala, daí, olha o tamanho do homem, do Cláudio. Vai doer. Vai doer. Vai doer. Daí a moça fala assim: vou tirar o espanadrapo. Daí está tirando. Ai! A gente olha para o lado. Eu não gosto de ver. Eu olho para o lado. Imagina Jesus. Daí a capa misturou com sangue, cola no corpo, e depois eles resolvem tirar. Tipo, é para judiar. É para judiar. Eu estou trazendo desse Jesus que você decidiu seguir. É esse Jesus que você entregou a sua vida. Ele passou isto como um cordeiro mudo sem abrir a boca. Sem abrir a boca. Ele foi, e como se não bastasse, pegaram a cruz. A pior morte para uma pessoa era a morte de cruz. Pegaram a cruz e colocaram nos ombros dele para ele levar a própria cruz. Leve a cruz. E cada pisada que ele dava, a marca do sangue ia ficando na terra. Cada pisada que ele dava, pisadas, o sangue ia ficando na terra. E muitos espectadores hoje dentro da igreja. Muitos espectadores. Será que vai acontecer o que hoje? Como que vai ser hoje? Vou lá, será que eu recebo a bênção hoje? Será que esse Jesus vai largar a cruz, vai revolucionar, vai sair voando? Eu vou lá, eu quero estar lá para ver. Muitos espectadores. Muitos espectadores. E Jesus, ele é crucificado ao lado de dois ladrões, um à sua direita, outro à sua esquerda. E até lá, um desses ladrões falou: se tu és o Cristo, desce daí, salva-te a ti, salva nós, tem compaixão de nós. E o outro falou:
ele não merece estar aqui. Nós merecemos, ele não. Daí olhou para Jesus e falou assim: lembra de mim quando tu entrar lá no teu paraíso. E Jesus falou para ele: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. E Jesus então, a Bíblia diz que ele diz assim, perto da hora nona, exclamou Jesus em alta voz dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani. Isto é, Deus meu, por que me desamparaste? E a Bíblia diz que daí ele entregou o Espírito. Ele entregou o Espírito. Mas a Bíblia vai dizer, e aqui eu já estou encerrando, que no capítulo 28, as mulheres resolvem ir no túmulo de Jesus. Deixa eu dar uma olhada. Sabe, pastor Waldir, aquelas irmãs que falou assim: tem uma promessa, ele falou que no terceiro dia ressuscitaria. Hoje vamos dar uma passadinha lá. Tem gente, irmão, que independente da prova, irmão Cláudio, ele continua crendo na promessa. Tem crente que independente do que ele está passando, ele está sendo esmagado como a cana é colocada ali, né? Naquele triturador, e a cana passa por aquele processo de esmagamento. Mas tem crente que é assim também, ele está sendo esmagado, está passando por um processo, mas ele continua dizendo como Davi: eu continuo acreditando na palavra que Deus me disse. Eu continuo acreditando na palavra que foi ministrada, que foi delegada sobre a minha vida. E a Bíblia diz que Jesus, as mulheres vão, e eis que houve um terremoto, e um anjo desceu do céu, e chegou removendo a pedra, e sentou-se sobre ela. E a Bíblia vai nos dizer que o seu aspecto desse anjo era como um relâmpago. Dá para imaginar a cena, irmãos? Era um relâmpago. Um relâmpago, eu fico imaginando um relâmpago. E a Bíblia diz que a veste dele era branca como a neve. As mulheres chegam e se deparam com essa cena, depois de um momento de tortura tão grande. Um momento de tortura tão grande, se depara com essa cena. Sabe o que Deus está falando aqui? Veio tortura, veio o cálice amargo, veio um momento difícil, mas você continuou, você perseverou. Chegou o dia da vitória, chegou o dia da sua bênção, chegou o dia de alegrar no Senhor. E a Bíblia vai dizer que naquele momento os guardas, eles estavam com medo, ficaram muito assombrados, como que morto. E o anjo respondendo disse às mulheres: não tenhais medo, não tenhais medo, pois eu sei que vocês estão buscando Jesus. Vocês estão buscando Jesus, aquele que foi crucificado, mas ele não está aqui, ele já ressuscitou. Oh glória! E eu tenho uma notícia para te dar: ele está aqui. Ele está aqui no nosso meio. É esse Jesus que nós celebramos. Não é um Jesus que está no crucifixo, em alguns lugares, lá cravado ainda. Não, Jesus não está no sepulcro. Jesus, ele ressuscitou, ele está vivo, ele está vivo, ele está vivo, e ele ama a igreja, e está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. E é no nome dele que nós se reunimos. E é esse mesmo Jesus que fala: você vai me servir? Você vai se entregar de corpo, alma e espírito?
Você vai tomar uma decisão para se batizar e começar a fazer parte do meu corpo, ou ser apenas um espectador? Deus está falando: quero você fazendo parte do meu corpo. E é decisão, é tempo de romper. É o tema do ano, tempo de romper. Precisamos romper. E o tempo chegou. O tempo é hoje. O tempo é agora. Tempo de romper. Tempo de se entregar. Ele suportou tantas coisas por nós, por te amar. E ele ressuscitou. E ele disse: eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Quem recebe essa palavra, irmãos? Palavra bíblica para a tua vida. Palavra de fé. Palavra cristocêntrica. Para te gerar vida, força, graça. O primeiro homem que veio falhou, que foi Adão. Ele veio, mas ele falhou. Jesus veio, ele foi tentado, ele foi desprezado, ele foi humilhado, rotulado, ele apanhou, ele foi esnobado, ele foi xingado, cuspiram do rosto dele, ele sangrou, ele sentiu dor, ele foi ferido. E o profeta diz: que feridas são essas? Que feridas são essas? Se coloque de pé, por gentileza.